O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para você também que está nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. Tem com certeza também alguns irmãos assistindo nesse momento, né? Aqui os irmãos também. Deus abençoe a vida. Eu tenho uma pergunta para você. Quero começar com uma pergunta e é a seguinte: como você está se sentindo hoje? Tá bem. Como você está? Como está o seu coração hoje? Tá feliz ou tá triste? Ou está mais ou menos? Ou está quase lá? É interessante que às vezes a gente pergunta para as pessoas como elas estão se sentindo, mas na verdade nós não temos nem tempo às vezes para ouvir o que elas realmente estão sentindo, né? Porque se alguém pergunta assim, Carol, como é que você está? Aí Carol fala assim, é que hoje eu não estou bem. Não, Carol, eu não quero saber, eu estou perguntando aqui, mas outro dia a gente marca para a gente conversar sobre isso, não é verdade? Porque a gente está tão correndo, tão rápido, tão preocupado com as coisas, que às vezes nós não ignoramos, mas nós não nos preocupamos muito como as pessoas têm se sentido ao nosso redor, e também nós lidamos de uma forma equivocada com os nossos próprios sentimentos, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre como gerenciar as nossas emoções, as impedindo que elas fiquem no controle, mas com um olhar bíblico, com um olhar de entender qual é o significado da tristeza, da alegria, de como nós nos sentimos diante das situações da nossa vida, mas ao mesmo tempo confiando no Senhor e na sua palavra. Eu quero que você abra comigo no Salmo de número 139, nós vamos ler o verso 13, apenas o 13 nesse momento, e aí depois nós vamos caminhar um pouquinho mais aqui com relação aos outros tópicos, né, da nossa reflexão hoje. Salmo de número 139, versículo 13, diz assim, a palavra do Senhor: Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Mais uma vez. Pois tu me formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Vamos orar. Deus, nós bendizemos o teu nome, nós nos alegramos no Senhor. Obrigado porque aqui nós cantamos, nós oramos, nós reconhecemos as nossas fraquezas, mas também reconhecemos a grandeza do Senhor. Louvamos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que nós temos nessa tarde, de estarmos aqui reunidos para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Senhor, dá-nos um coração inclinado a conhecer a vontade do Senhor, um coração inclinado à obediência, que busque diligentemente agradar aquele que é o Senhor da nossa alma. Nós oramos também, ó Deus, pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente nesse momento. Nós precisamos da intervenção do Senhor, para que aquilo que Tiago diz, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da sua palavra, Senhor. Abençoe as irmãs que estão aqui, os irmãos, não só aqueles que estão presentes, mas aqueles que estão em uma outra cidade, um outro estado, talvez até um outro país, ou talvez aqui mesmo, mas próximo ali assistindo online, que o Senhor possa vir com a sua palavra e nos corrigir, nos consolar, nos educar na justiça, porque nós precisamos disso, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar falando uma coisa aqui e eu quero falar em favor das irmãs. Começar falando assim. Normalmente, as mulheres têm uma fama de serem muito mais emocionais do que os homens, é ou não é? Verdade ou mentira? Aí as pessoas chegam, né, e mostram, né, aquelas coisinhas de internet, também até às vezes de forma um pouco mais séria, mostra o cérebro da mulher, né, aí bota o cérebro da mulher. O que tem no cérebro da mulher? 200 coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Aí tem 200 caixas lá dentro, e a mulher funciona assim, toda hora funciona, não é assim que funciona? Aí vai lá e mostra a caixa do cérebro do homem, que tem o quê? Tem uma caixa só. Uma caixa e ainda com dificuldade de entender aquela caixa. Aí então, a gente vê aquelas piadinhas na internet. Vou falar depois porque eu estou dizendo isso. Como entender os homens? Um livretinho. Aí como entender as mulheres? Livro interminável. Não é assim? Infelizmente é assim, não é? E aí tem aquela ideia também assim,
A mulher é mais emocional do que o homem. É claro que na vocação que Deus deu para um e Deus deu para outro, biblicamente nós vemos, inclusive a palavra nos lembra da mulher e de ser frágil em alguns sentidos, do cuidado, do zelo, e obviamente nós entendemos isso como parte criacional. Só que por outro lado, a cultura de forma equivocada impôs e trouxe uma figura para as irmãs que não é bíblico e nem científico. Não existe, a ciência não diz, não fala de a cabeça do homem é assim, a cabeça da mulher é assim, no sentido de quantas caixas tem lá. Isso é baseado a partir do comportamento que nós temos, isso pode variar de cultura, em como lidamos com a alegria, com a tristeza e como lidamos com o nosso coração. E aí então, eu quero dizer que todas as emoções que vocês sentem e que nós sentimos, elas foram criadas por Deus. É claro que algumas delas vêm por desejo equivocado, de ira, de preocupação do nosso coração. Mas as emoções é a beleza, né, da criação de Deus, de poder nos expressar no contexto em que vivemos, com o marido, com a esposa, com o filho, com a igreja, com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Tanto que Jesus pergunta para Pedro, dizendo assim: tu me amas, Pedro? Não é isso? Não é isso que o Senhor pergunta? Quer dizer, a resposta era uma resposta tanto prática, quer dizer, me segue, fique comigo, pastoreie as minhas ovelhas, mas também no sentido emocional. E quando nós falamos de emoções, normalmente tem alguns extremos, né? O primeiro extremo é: nunca transpareça suas emoções. Isso é sinal de fraqueza. E aí se coloca principalmente sobre, claro que isso para o homem e para a mulher, mas entendendo o público a quem eu estou falando hoje, que é as irmãs, às vezes é colocado uma sobrecarga tão grande no coração e no ombro das irmãs, de que vocês em nenhum momento podem demonstrar fraqueza, porque demonstrar fraqueza é fora do padrão daquela mulher que aparece lá na internet, no Instagram, na TV, que cuida dos filhos, trabalha fora, cuida do marido, se não cuida do marido, está na universidade, estuda, e ela sempre está com o quê? Sorrindo. Agora, existe essa mulher? Existe essa mulher? Não existe essa mulher. Até porque a Bíblia nunca aprovou a mulher autossuficiente assim como o homem. O homem e a mulher, ambos, dependem de Deus. E sentir fraqueza, que é um estado também emocional muitas vezes, não é, na verdade, algo ruim, é algo de entendimento de quem nós somos e o quanto nós dependemos do nosso Deus. E aí então, Paulo diz isso: se eu estou fraco, se eu reconheço a fraqueza, qual é a oportunidade que eu tenho? De experimentar o poder de Deus me fazendo forte, manifestando na minha vida, no meu coração e nas minhas emoções. Agora você tem também um lado extremo. Um lado extremo é: nunca demonstra emoções, isso é fraqueza. Por outro lado, existe um incentivo à vida emocional exagerada, aonde se vive muito mais com aquilo que sente do que com elementos importantes das Escrituras, como crença, como desejo, como vontade, como aquilo que guia o nosso coração. Então nós, obviamente, não devemos desvalorizar as nossas emoções, mas nós temos que crer, inclusive, que o que eu sinto é a capacidade que Deus criou, desde Gênesis, de comunicação. O texto que nós lemos, em Salmo 139, versículo 13, diz: pois tu me formastes o meu interior. A palavra interior aqui no hebraico significa entranhas. E a manifestação da ideia do salmista, de como Deus o havia criado, né? O Senhor criou o meu interior, ele não está falando aqui dos órgãos físicos, mas ele está falando da capacidade de motivação e de emoção. Até porque, isso é muito engraçado, se a gente falasse isso hoje, a gente acha que, somente se um homem falasse isso para uma mulher ou uma mulher para um homem, né, se conhecendo não seria tão agradável assim de eu chegar e dizer para minha esposa: Luana, eu te amo tanto que o meu fígado aqui está se mexendo. Acho que não cairia muito bem, né? A gente usa a palavra coração, né? Então, eu amo você de todo o meu coração, eu amo você de todo o meu rim, né? E sabe aquela expressão que nós falamos assim, tem borboleta no estômago? Vem de uma ideia judaica, porque a expressão, né, quando você está emocionalmente diante de uma situação, você tem reações corporais, não tem?
né? Então, de repente, você sente uma dor de estômago, você tem essa reação. Então, na ideia de um judeu, quando ele queria expressar amor, né, toda essa questão, você tem, por exemplo, o próprio texto de Cantares, quando Salomão escreve a Sulamita, né, e ele vai dizer coisas, quando ele queria fazer comparações além disso, né, também não cairia muito bem hoje, mas ele fala assim, você tem olhos como de pomba. Chegar para minha esposa e falar, Luana, seus olhos são como de pomba. Não seria legal, né? Ou então ele vai além, ele fala assim, olha, eu te comparo, ó querida minha, como as éguas do carro de Faraó. Essa é a linguagem de Cantares, né? É claro que na nossa cultura talvez isso seja uma ofensa, mas para a cultura daquela época ele estava expressando o que ele tinha de maior incentivo da beleza e da força, do vigor, e expressa isso. Então, quando o texto do Salmo 139 diz, o Senhor criou o meu interior, ele está dizendo que o Senhor criou a minha forma de sentir. O Senhor conhece o mais profundo, e qual que é o mais profundo que o Senhor conhece? É a motivação intensa e a forma de sentir, de entender, de convicções, né, sentimentais e emocionais, porque Ele nos criou assim. Então, o salmista traduzindo está dizendo, o Senhor formou a forma como eu sinto, como eu posso sentir, né? E nós vemos então essa ideia em toda a palavra de Deus, de expressões, principalmente nos Salmos, de dizer, Senhor, eu não estou vendo as suas mãos, Senhor, né, eu estou triste, porque, né, parafraseando aqui, porque o inimigo está vencendo. Então em vários momentos da palavra de Deus, nós vemos essa expressão, e é importante também entendermos que o original e o belo designer divino, né, designer de Deus, para nós, no sentido da emoção, a Bíblia também mostra um padrão de emocionalidade cristã, como eu devo me sentir. E é interessante que Paulo diz assim, tede o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Note bem que as Escrituras têm um modelo de como eu devo me comportar. Efésios 4 diz assim, se você roubava, você não rouba mais. Ao contrário, você trabalhe e faça o quê? E doe para os pobres. Ele fala, se você mentia, você não vai mentir mais. Você vai fazer o quê? Você vai falar a verdade, porque vocês são membros uns dos outros. É isso que Paulo está dizendo. Se você gritava, falava alto, se você, né, gritava para a vizinhança toda ouvir, se o seu padrão de comunicação era o grito, era a ira, Paulo fala assim, que as suas palavras agora transmitam o quê? Graça. E quem ouve você diga, quanta graça eu estou vendo e percebendo nessa fala. Então perceba que a Bíblia, ela tem imperativos para que a gente se comporte de um jeito, ou deixe de se comportar de um jeito, e se comporte de outro jeito, não é assim? Agora na Bíblia também nós temos várias vezes Deus dizendo, tenha este sentimento, tenha este tipo de sentir. E o ápice do ensino é o que Paulo também fala nas cartas, dizendo, tede em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aí ele vai falar sobre humildade, vai falar sobre autoentrega, ele vai falar sobre várias coisas. Então note bem que nós temos uma ideia equivocada sobre emoções, muitas vezes, porque a gente fala às vezes para o jovem assim, isso daí... às vezes o jovem fala assim, não, mas eu amo, o que eu vou fazer? A gente não manda no coração. A pergunta é, será que nós não podemos dominar as nossas emoções? O que as irmãs acham? Só no sim ou não? Sim, podemos. Só que a gente vive às vezes num ciclo tão rápido da vida, que a gente acaba muito mais vezes tentando remediar o negócio que já aconteceu, do que realmente lidar antes, né? Porque às vezes a gente age emocionalmente tão rápido, que depois a gente acaba colhendo os frutos daquilo que a gente fez, falou, da forma como a gente agiu. Só que a Bíblia mostra que que nós somos capazes de dirigir, de dominar, de impedir inclusive que as emoções muitas vezes estejam no controle, no sentido de que ela nos cause mal ou nos leve. Então é possível, a partir da verdade bíblica, gerenciar as emoções, porque a Bíblia nos diz que Deus criou as emoções, que Deus coloca sobre o homem essa responsabilidade, mas também que nós precisamos depender do Senhor. Agora a pergunta que vem a seguir é, como que a gente faz isso?
Tem ideia? Algumas respostas não bíblicas. Seja muito mais racional do que emocional. Isso não é uma resposta bíblica. Por que não é uma resposta bíblica? Porque como que eu separo razão e emoção? Já tentou fazer isso? Você pode ter pensado, vou pensar logicamente aqui. Mas na verdade não tem como você separar as coisas. Não tem como você dizer, não, aqui eu estou sendo racional e aqui eu estou sendo emocional. Até mesmo quando você é fria em uma situação que você tem que lidar, a frieza também é um sentimento, é uma emoção. Ou se você está agindo muito emocionalmente diante de uma situação, é porque você também pensou a respeito daquilo. Então, não é uma resposta bíblica simplesmente dizer, eu vou pensar mais, eu vou racionalizar mais as coisas. Uma outra questão importante também é, anular as emoções não são possíveis, porque Deus nos criou para sentir, Deus nos criou para ter emoções. Então a pergunta é, como que a gente faz isso? Alguém tem ideia? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso hoje. Abre comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, eu quero mostrar para as irmãs como que Jesus faz isso no Evangelho, ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e ele vai falar uma coisa importante aqui. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiedade, ela é um sentimento. Ela é uma emoção, certo? Vamos lá. Pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens, a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, a inquietação também é um estado emocional. Não inquieteis com o dia, com o que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus constantemente aqui em Mateus capítulo 6, fala para os seus discípulos para que eles não andem ansiosos, para que eles não se inquietem, e essa ideia de ansiedade e de inquietude são estados emocionais da nossa vida. Já ficou inquieto com o dia de amanhã? Não chegou lá, mas já está sofrendo. Não é assim que a gente faz às vezes? Às vezes a gente fica fazendo, vai acontecer daqui a 10 anos, mas a gente pensa, mas daqui a 10 anos, a gente sofre por antecedência muitas vezes. E aí então como que isso funciona? Uma coisa muito importante, o meu coração e o seu coração funciona da seguinte forma, são 4 coisas que a gente está vivendo toda hora e não tem como separá-las, por isso que eu disse, não tem como separar razão de emoção. Por quê? Você e eu fomos criados por Deus para funcionar basicamente e dinamicamente de 4 modos em todo o tempo, tá? Então você é um ser humano, é uma pessoa que pode crer. Você não crê? Romanos fala, se confessar com a sua boca e crer com o coração. Então o seu coração é um lugar de crença. Você pode estabelecer crenças no seu coração. O seu coração também é um lugar de desejo. Quando Deus fala, por exemplo, da humanidade que estava fazendo mal lá em Gênesis, Deus fala assim, era mal, antes um pouco do dilúvio, era mal todo o desígnio do seu coração. A palavra desígnio é vontade, é desejo.
Então, o coração do homem que Deus criou é lugar de crer, com a boca confessa e com o coração acredita, crê. Segundo, o nosso coração é um lugar onde nós também desejamos. Terceiro, o nosso coração é um lugar onde nós sentimos emoções, temos emoções. Por exemplo, a Bíblia fala sobre alegria e tristeza do coração. O provérbio diz que o rosto transparece o estado do coração, tristeza no coração. E por outro lado, quando Jesus estava fazendo os milagres e fazendo seus ensinamentos, a Bíblia diz assim que os fariseus e os líderes religiosos arrazoavam em seus corações. Arrazoar é pensar. Então, o meu coração e o seu coração constantemente está fazendo essa dinâmica, crendo, desejando, pensando e sentindo. Constantemente. Por isso que não dá para separar crença de pensamento, de desejo e de emoção. Porque você e eu fomos projetados por Deus para viver no nosso coração constantemente essa dinâmica. Então aquela ideia de que coração é só um lugar de sentimento, isso é uma ideia muito mais ocidental. Porque quando você vai para a Bíblia fala assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o que é coração? De tudo que se deve guardar, guarda o seu, porque deles procede a fonte. É porque onde eu creio, onde eu desejo, onde eu sinto e onde eu reflito. Então imagina, estamos vivendo constantemente nessa dinâmica. Eu vou fazer um exercício com as irmãs de pegar uma emoção ou um estado emocional, que é a ansiedade e a inquietação. E isso pode ser aplicado a qualquer situação da nossa vida, porque são passos bíblicos aqui. E note bem que ao gerenciar as nossas emoções, existem algumas questões. Primeiro, algumas respostas que nós recebemos do mundo é que, primeiro, essas emoções não podem ser gerenciadas, certo? Ou então você tem que inibi-las constantemente, ou então nós vivemos aquela cultura que sentir tristeza é totalmente errado, não é assim? Então a gente pensa, estou um pouco triste. Não, você é crente, você não pode ficar triste. Mas homens e mulheres da Bíblia experimentaram emoções como alegria, tristeza, dor, às vezes até inquietude, como nós vemos aqui. Agora vamos ver como Jesus mostra isso na sua palavra, para que nós então caminhemos aqui e deixemos algo um pouco mais prático. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, é imperativo aqui, ele fala assim: não andem ansiosos pelo quê? Pela vida, do que vocês vão comer, do que vocês vão beber. E o Senhor então dá essa ordem aos seus discípulos. Só que perceba bem que Jesus combate a ansiedade ou a possível ansiedade dos discípulos com o quê? Alguém tem ideia? O que ele fala? Além de você andar ansioso, você tem que fazer o quê? Crer na soberania de um Deus que cuida da gente. Não é assim? É ou não é? É isso que ele está dizendo. O seu Pai sabe do que você precisa. Ele sabe do que você precisa. Aquela dinâmica, crença, desejo, razão e emoção. Jesus nos ensina aqui que nós conseguimos gerenciar as nossas emoções adequadamente quando nós cremos de forma correta. Porque se eu crer, e algumas das irmãs crerem, que nós somos suficientes no nosso sustento, e que tudo depende de nós, ou que tudo está fora do controle, qual é o resultado das nossas emoções e do nosso coração? Ansiedade e inquietação. Não é verdade? Então Jesus começa a nos ensinar, e ele vai dizendo uma coisa importante. Ele coloca duas coisas aqui. Ele coloca para firmar a fé dos discípulos e a crença, porque depois ele fala assim: homens de pequena fé. O Senhor diz assim, primeiro, criacionalmente, quem é que cuida de tudo? Quem é que alimenta o pássaro? Quem é que veste o lírio? É Deus. Então Jesus fala de modo abrangente. Deus, como criador de todas as coisas, Ele está cuidando da sua criação. Chama-se providência do Senhor. Mas Jesus, Ele afunila um pouquinho mais o cuidado de Deus, quando Ele diz assim:
mas vocês são cuidados por Deus, não só como criaturas ou como criação dele, mas como filhos de Deus, vocês são cuidados com um cuidado paternal, não é assim? Porque ele diz assim: o seu pai sabe de que precisa de todas elas. Normalmente, as nossas emoções, elas se perdem e nós perdemos o controle em ansiedades, em dor, em várias outras situações, é porque muitas vezes nós perdemos de vista que nós estamos sendo cuidados constantemente pelo nosso Pai eterno. E que de alguma forma aquela situação foge de coisas que eu e você, nós não queremos viver, mas nós esquecemos que soberanamente Deus está cuidando de tudo. Isso não significa que nós não enfrentaremos situações de dificuldade. Isso lembra muito bem Elias, quando ele perde a visão da soberania de Deus, ele diz: eu estou sozinho, tire a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais, Senhor, e é todo aquele processo. E Deus diz assim: eu separei pessoas que não se dobraram a Baal e que estão junto com você. Então, a primeira forma de gerenciar as nossas emoções é colocá-las não debaixo das circunstâncias, mas debaixo da soberania de um Deus que tem controle sobre todas as coisas. E isso é o que? Estabelecer crenças a partir da palavra de Deus. Porque o meu coração diz assim: está fora do controle, Tiago, agora você perdeu o emprego, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser, ó, seu filho está longe da igreja, agora é assim, 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 olha aqui, marido, esposa. O meu coração tende a fazer isso muitas vezes, me enganar, dizer assim: mas está tudo fora. Mas a palavra de Deus, as Escrituras mostram para mim o caráter de um Deus bondoso e o caráter de um Deus que, mesmo em meio a dor e sofrimento, Ele me consola e Ele me leva à sua vontade. Então, uma primeira lição para hoje: como gerenciar as nossas emoções? Primeiro, estabelecê-las a partir de uma crença correta. E qual que é a crença correta? É saber, aqui nesse caso, que Deus é soberano e Ele está cuidando de todas as coisas. E Ele sabe de todas as coisas. Eu sei, minhas irmãs, e posso até falar com vocês, amém, glória a Deus, mas na hora a gente tropeça, é ou não é? Na hora é um esforço muito grande, de dizer: Senhor, me lembre, Senhor, me lembre, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle, e é um exercício cansativo, porque nós temos visivelmente, às vezes, muito mais coisas para dizer: está tudo errado, e está tudo ruim mesmo, só que pela fé que os nossos olhos não podem ver, mas nós, como filhos de Deus, não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que sabemos que está escrito na palavra do Senhor. Então entenda, um outro elemento também importante aqui para gerenciar as emoções, e que Jesus fala com os seus discípulos, versículo 26, qual a palavra que ele usa aqui? Observe. A palavra observar aqui não é só olhar para o nada assim. A palavra observar é considerar, é refletir. Olha só que interessante, depois que passa o processo de tudo, a gente fala assim: olha só, nem precisava ter feito isso, porque olha, deu tudo certo mesmo. Não é assim? É ou não é? Mas a gente sofre, e às vezes tem alguém de fora dizendo assim: Tiago, é claro isso, não precisa agir assim, Tiago. Mas estou desesperado. Então a ideia é que muitas vezes nós perdemos a noção da reflexão, da meditação sobre aquilo que é a partir da palavra de Deus. Então eu preciso observar, eu preciso entender, eu preciso considerar. Às vezes nós falhamos em fazer isso, como os amigos de Jó fizeram com Jó, né? Por que você está passando por essa situação? É por causa disso, por causa disso, por causa disso. E de repente, Deus diz: olha, responde dizendo que era a vontade dele em que Jó vivesse aquilo, e lá no final Jó diz o quê? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Particularmente, a melhor forma de enfrentamento com a razão, digamos assim, com a forma de reflexão sobre aquilo que lidamos, é entender que tudo o que acontece na nossa vida, obviamente está debaixo da soberania de Deus, mas existe um propósito. E qual que é o maior propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Não é em que de imediato você se livre das emoções ruins, ou da tristeza, ou de coisas que você pode sentir, mas é você considerar atentamente em como que essa situação que você lida naquele momento pode fazer você
muito mais parecida com o nosso Mestre Jesus. Minha irmã, este é o maior propósito de Deus na sua vida. Paulo nos lembra em Romanos capítulo 8. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança de quem? De Cristo. Então, como ao lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos, como que você pode pensar assim: Senhor, como que o Senhor quer formar Cristo no meu caráter? Talvez você tenha uma ação muito rápida antes de uma reflexão, e então o Senhor quer moldar para que você, que diz lá em Tiago, escute mais e fale menos, no sentido para todos, não só para as mulheres, para todos. Por outro lado, talvez o Senhor te leve a um lugar emocionalmente que você não queira estar, porque é ali que Ele vai treinar o seu coração, é ali que Ele vai moldar a sua vida. Eu sei, emocionalmente isso é muito ruim, mas nós estamos sendo amparados pelo Senhor, pelo nosso Deus. Um outro elemento importante quando nós falamos a respeito da própria emoção, perceba que o texto, versículo 29 diz assim: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Versículo 31 diz: portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E aí então Jesus lembra: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aqui eu gosto de pensar da seguinte forma: então nós cremos, nós desejamos e nós sentimos, né? E essas emoções, né, temos a razão, como nós falamos aqui, mas emocionalmente falando aqui, o quanto nós podemos nos sentir amados pelo nosso Deus. Primeiro porque Paulo nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus. E o gentio, ele tem esse desespero porque ele não tem a sensação, ou ele não tem a intenção, ou a ideia de que existe alguém cuidando da vida dele. E isso para um filho de Deus é fantástico, porque nós olhamos para qualquer situação da vida e a Bíblia nos ensina a nos sentir amados pelo nosso Deus. E você quer amor maior demonstrado nesse texto, do Senhor falar assim: eu me preocupo com coisas básicas da sua vida. Porque essa é a nossa tendência, né? Será que Deus se preocupa? Eu ensino os meus filhos a orarem agradecendo a Deus pelo brinquedo que eles têm. Aí a pergunta às vezes é: mas Deus se importa com o brinquedo que uma criança tem? Ele se importa com cada coisa da nossa vida. Você saber que você tem um pai, e você talvez seja mãe, né, o filho, o pai que está nos assistindo, você não fica atento a cada coisa da vida do seu filho e você se perde, porque nós somos imperfeitos. Imagine o olhar atento de um pai que não dorme, que não dormita, que não erra, que não peca, olhando a nossa vida constantemente. Deus está olhando, minha irmã, como você está se sentindo em cada momento. Eu trabalho com aconselhamento e às vezes eu escuto, às vezes não, todo dia eu escuto uma história diferente e todo dia eu choro um pouco, dou risada um pouco, né? E às vezes eu escuto histórias de viuvez, de doenças, de enfermidades, de perdas, de lutos, de dores, de conflitos. E é belo para mim poder entender e ter a afirmação da palavra que Deus está interessado em cada emoção que você tem, em cada situação que você passa, seja a mais triste ou seja a mais feliz. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai, porque o Pai cuida de nós, porque o Pai se interessa com a nossa vida e se interessa com o nosso coração. Mas o mesmo Pai que fala isso, Ele diz uma coisa importante, e aí Ele vai falar numa questão de tomar decisões diante de uma situação que seja até triste. Um exemplo, lembra de Silas e Paulo e Silas na prisão? Eles foram machucados e eles foram dilacerados por homens maus que não criam no Evangelho. E os dois estavam fazendo o que naquela prisão? Cantando. Isso para mim mostra um estado emocional deles abaixo de quem eles acreditavam. Nós estamos aqui, apanhamos, soberania de Deus, cuidado do Senhor. A fé que eles tinham de que aquilo era por causa do amor que eles tinham pelo Senhor,
a emoção de poder cantar louvores, né? Mesmo estando naquela situação, e a razão deles de entender que aquilo era benéfico, inclusive para a pregação do Evangelho. Perceba que mesmo numa situação extrema, emocional da nossa vida, nós podemos e devemos responder adequadamente. E Jesus encerra isso dizendo o quê? Em primeiro lugar, busque o quê? O reino e a sua justiça. Jesus faz uma dinâmica aqui interessante. Quando eu estou no centro, eu me preocupo comigo. Aí são as minhas emoções, as minhas atividades, as minhas necessidades. Mas quando eu sou deslocado para o lado, e a centralidade do Evangelho está aqui, e o reino de Deus, a minha maior preocupação vai ser o quê? Buscar o reino. E por que eu posso confiar em sair do lugar do cuidado da minha própria vida, ficar de lado e deixar o Senhor aqui? Porque Ele está dizendo, eu sou um pai cuidadoso. Eu sou um pai que cuida. Então eu posso ter fé e me deslocar em segundo plano, demais coisas, para que eu possa então verdadeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Perceba que mesmo diante de um estado emocional talvez não tão agradável naquele momento da minha vida, eu tenho a responsabilidade de ainda assim buscar o reino de Deus, porque Ele me fortalece para isso, porque Ele se coloca como meu cuidador e como meu ajudador. Então, se você está triste ou feliz, o que a Bíblia manda fazer? Cantar louvores, porque tem a ver muito mais com o caráter de um Deus santo, que cuida de nós, e que mesmo em meio à alegria ou à tristeza, nós podemos louvar e servi-lo, porque sabemos que tudo o que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Veja como é belo as emoções, porque com essas mesmas emoções, você pode chorar diante do Senhor, você pode até dizer para Ele, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Abacuque fez isso, e Deus amorosamente responde o seu servo, assim como Ele faz conosco. Que belo que Deus nos deu as emoções para nos expressarmos, inclusive sentir misericórdia uns dos outros, é isso. Então a nossa emoção se comunica com Deus, mas também se comunica com o próximo. Então, minhas irmãs, é falácia aquela ideia de que só mulher é muito mais sentimental do que homem. Quando nós estamos debaixo da palavra, nós vemos que a emoção é uma comunicação, uma forma de comunicação que Deus nos deu para sermos edificados, corrigidos, transformados e também treinados para sermos conforme a imagem do nosso Deus. Como você está se sentindo hoje? Eu termino fazendo essa pergunta. Deus sabe da sua necessidade mais profunda, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o seu Pai, porque Ele é o meu Pai. Vamos orar? Deus, obrigado por essa tarde, obrigado pelo amor do Senhor, obrigado porque ainda na alegria ou na tristeza, o Senhor cuida de nós. Sabemos que tudo está debaixo das Tuas mãos, e com esse texto que estudamos hoje, somos ensinados a crer de forma correta, a entender e refletir a partir da Sua palavra, a também buscar desejos e motivações de forma correta, e a sentir também de modo adequado. Obrigado pela Sua palavra que nos ensina, que nos corrige e que nos dá, Senhor, a direção. E ainda que nos sintamos talvez um dia mais triste ou mais alegres, sabemos que todos os dias pertencem ao Senhor. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, Deus vos abençoe. Posso impetrar a bênção, sim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém. Amém.